Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e aqui neste canal nós falamos de crochê, coloração pessoal e consultoria de imagem. Sejam todos bem-vindos. O tema hoje do vídeo é sobre as tendências, o que eu percebi, qual foi a minha leitura, a minha interpretação, do que aconteceu nos desfiles da alta costura, Eixo, Paris, Milão. Lembrando sempre que o polo, que são os polos principais da alta costura, principalmente na França, Paris, que é, digamos assim, onde ficam as grandes casas da alta costura, as grandes marcas. Então ali realmente assim é tudo que acontece e que influencia a moda no mundo inteiro é o que acontece então em Paris e Milão também, enfim. Então foram nesses desfiles que eu fui assistindo através das redes sociais e também aqui no YouTube, vocês podem assistir também, todas essas grandes marcas, as maiores marcas, tem aqui também perfis no YouTube. E então, gente, vamos lá, o que eu percebi, e claro, aqui sempre puxando a brasa para a nossa sardinha, principalmente falando para nós aqui, que são os consumidores do artesanato, do crochê, e também para quem produz, Então, o que mais me chamou a atenção? Primeiro eu preciso dizer para vocês que é muita informação, ok? Então eu tenho que ir por partes, para que esse vídeo não se torne cansativo e que vocês consigam absorver o que eu vou falar aqui. Então eu vou pontuar principalmente, dois aspectos fundamentais, assim, que mais me chamaram a atenção, e nos próximos vídeos eu vou trazer mais referências, porque é muita coisa, são muitas marcas, sempre tem, sabe, os dois lados, Você tem, por exemplo, se eu disser para vocês assim, eu vi micro bolsa, mas também pensando mais assim, talvez como um complemento para a própria roupa, porque tão minúscula que era, eu vi bolsa pequena, média e grande, Então, tem de tudo, Então a gente precisa sempre adaptar e trazer assim, para nossa realidade, para aquilo que nós gostamos, que faz parte do nosso estilo, porque tendência boa é aquilo que cabe no nosso estilo, ok, pessoal? Porque quem só usa tendência acaba não tendo estilo algum, e são aquelas pessoas que nunca têm roupa para vestir, ok? Então a gente precisa ter esse cuidado. E também é preciso lembrar que o nosso estilo precisa ser revisitado, atualizado periodicamente, certo? Então, nesse caso, uma tendência sempre é bem-vinda. Então, tudo que eu falo aqui, vocês adaptem para a realidade de vocês, tanto como consumidores, como também como criadores, como artesãos, enfim, Mas vamos lá. O que me chamou muita atenção? Me saltou aos olhos. Franjas. Gente, tem franja por tudo. Eu só acho que não vi em calçados, mas assim, roupas, bolsas, as bolsas artesanais, principalmente as franjas, e assim, não teve miséria. É realmente assim para chamar atenção. Muito longas, bastante volume, e já vou chegar nessa questão dos volumes, pessoal. Mas, claro, a gente vai adaptar para a nossa realidade. Que moda de passarela, de alta costura, ela é conceitual também. Ou seja, nem tudo é para levar literalmente. A gente se inspira, e é isso que todo aquele povo que vai lá assistir, que são meios de comunicação, são outros estilistas de outras marcas, marcas menores, enfim, são os influencers, são modelos, são artistas. Todas essas pessoas que estão lá assistindo, elas vão depois traduzir isso, e eu estou fazendo um pouquinho isso aqui para vocês, para a nossa realidade, Então isso depois se transforma nas coleções que a gente vai usar, nós aqui pobres mortais, vamos usar nessa moda um pouco mais massificada. Então, como eu falei, a gente não pode ir ao pé da letra, ok? Então, se as franjas lá estavam enormes, nós podemos adaptar, os volumes nós podemos adaptar, ok? Mas voltando às franjas. Por exemplo, uma coisa também que me chamou a atenção, e isso também nós podemos usar e nos inspirar para os nossos acessórios. Sabe aquela coisa mais desconstruída, mais podrinha com o refinado? Então, por exemplo, conjuntos de tweed, por isso que eu falei que nessa tendência vai para outono e inverno também, muito tweed,
Então, as jaquetinhas, os casacos, sabe aqueles punhos assim com os fiozinhos, né, soltos, as franjinhas? Então, tinha a franjinha nos punhos, tinha franja na gola, no decote, na bainha das saias, dos vestidos, então, muita franja ali, ok, pessoal? Então, realmente muito em alta. Agora eu quero também aproveitar para essa questão, né, das franjas que trazem, né, um certo diferencial e também, como eu falei, esse aspecto, essa coisa muito do artesanal junto com, né, aquilo que a gente considera muito refinado, muito chique, né? Então essa característica eu vi muito forte. Mas trazendo isso então para as nossas bolsas, quando a gente coloca franjas, o que que acontece, gente? Eu vou até usar como exemplo essa bolsa aqui que eu fiz, né? Então ela está mais na vibe, né, aqui do estilo hippie. Essas franjas todas que a gente viu, que vai ver muito ainda, é porque o boho chique está e vai continuar em alta, ok? Porque essas franjas, elas remetem a esse boho, e o boho é justamente isso, é o mais rústico, né, como o mais refinado. Então, é essa a característica, é essa a informação. Então, quando eu falo dessa bolsa, gente, é esse volume agregado. Isso me chamou a atenção, tá? Então, as franjas que criam esses volumes e, claro, também, né, o tamanho grande das bolsas. Mas, como eu falei, tem bolsa para tudo que é jeito e a gente vai adaptando. Então, gente, em questão de franjas, mais especificamente de texturas, o que me chamou muita atenção são as texturas. O que é textura, gente? Textura, tudo tem uma textura, na verdade, mas quando a gente agrega diversas texturas numa mesma peça, né? Então, a gente já vem fazendo isso no crochê. Então, a gente faz, por exemplo, uma bolsa de malha, e aí coloca uma alça em couro, coloca os metais, então a gente já está fazendo isso, e é isso que atualiza o nosso crochê. Isso não significa que aquela bolsa em crochê básica, com uma alcinha pequena em crochê, com uma alça maior em crochê, que não tenha mercado, que não tenha público, né? Pessoas mais tradicionais gostam desse tipo de acessório e faz parte do estilo de cada um. Porém, se a gente pensa em algo mais fashion, mais atualizada, mais com informação de moda, a gente precisa também se atualizar. Então, como eu falei, né, a gente já vem fazendo isso, só que agora isso tudo cria uma certa robustez, né? E, por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, gente, tudo que eu estou trazendo aqui é estudo, é interpretação e é print de desfile. Não tem muita foto oficial ainda, né? Eles não jogaram muito assim, né? Porque os desfiles recém aconteceram, então daqui a pouco isso vai começar a aparecer. Mas, gente, esses volumes, então, eles vêm agregados assim com materiais diferenciados, né? Então a Sheila Hicks, que é, né, uma senhora, ela é artesã, em parceria com a Dior, ela criou, né, essa bolsa, que nada mais é do que uma bolsa em couro, né, e ela tem tassel, né, são tasséis ao redor da bolsa, só que não é o nosso tassel mais tradicional, né, o nosso é mais compridinho, pelo menos costuma ser. Não, esses tasséis eles são mais volumosos, mais rechonchudos, que criam justamente nessa textura diferenciada, esse volume, a bolsa, né? Mas a gente pode adaptar, não precisamos usar todos esses tasséis, mas é por isso que estou aqui para, né, aliás, é a ideia aqui do perfil, inspirar vocês. Então é muito legal e vejam só, uma senhora que eu não tenho exatamente a idade dela, mas ela com certeza tem em torno de 80 anos, né? E ela fez essa parceria. Então, os tasséis são de fios, né? Fios, não saberia dizer qual é o fio, né? Mas, enfim, é um trabalho de uma artesã, né? Uma artesã já, né, com uma certa idade, em parceria com uma grande marca. E olha que bacana, né? Então é isso, gente, é volumes, texturas. E aí uma outra coisa que eu percebi muito, gente, que tem muita renda, teve muito veludo, brilhos, seda, cetim, e por que pedrarias, e por que a gente não pode trazer esses elementos na hora de construir a nossa bolsa? Por que não, né? De repente já temos aí, a gente já tem tantos fios, né? Então seria de pesquisar e trazer essas texturas diferentes. Vejam só, eu antes de
perceber que, né, isso era tendência, né, eu já fazia, né, alguma coisa nesse sentido, trazer essas texturas. Por exemplo, essa bolsa aqui, pessoal, eu construí toda no fio de malha. Eu fiz a alça no fio náutico, isso aqui não é malha, é fio poliéster, perdão. Eu coloquei o fecho em couro e também tem os metais, ou seja, são 4 elementos diferentes. Talvez aqui só não tenha aquele volume, mas é justamente porque há algo, né, traduzido e que a gente tem como usar de repente, né, encaixando ali num estilo que não seja assim tão, né, de tanta, né, tanta ostentação, mas eu já fiz isso. Tenho 4, né, texturas diferentes numa mesma bolsa. E é isso que eu acho que está sendo assim, a ideia lançada é essa, a gente agregar, né, a gente aceitar que nós precisamos entrar no jogo se a gente quiser, né, se atualizar, enfim, entrar nessa questão de trazer elementos diferentes. Até, quem sabe, texturas de fios diferentes, algodão com poliéster, algodão com malha, enfim, gente, pensem, né, aqui está, né, a ideia lançada, trazer a renda, de que forma vamos pensar, né, como nós podemos incluir as franjas para que não fique, né, para que dentro de uma bolsa de festa com fios mais sedosos, com mais brilho, né, trazendo esse brilho, essa sofisticação para o crochê numa bolsa de festa. Então, gente, são muitas as possibilidades. Também, eu só vou complementar muito essa questão também dos fios naturais, então tem a ráfia, juta, a palha, bolsa de palha, gente, não só para usar, né, em piscina, praia, descontração, a bolsa de palha usada enfim, atividades urbanas, né, de repente até no nosso trabalho, se não houver um dress code mais rígido, por que não? Então, esses materiais, a gente é lindo de ver esses elementos mais naturais, como também o artesanato, ele está cada vez mais presente, misturado ali, está funcionando muito bem. E lembrando sempre uma coisa assim que poucas pessoas falam da alta costura. O que é alta costura? Ela é uma moda para poucas pessoas, porque poucas pessoas no mundo consomem alta costura, ou seja, vão lá nas casas, nas grandes, né, maisons que eles falam, né, nem sei se pronunciei direito, mas são poucas pessoas que conseguem ir lá e fazer uma roupa de alta costura, usar realmente a roupa de alta costura, porque o que a gente consome depois já é meio que, vamos dizer assim, quase um subproduto, né, dessas grandes marcas. O que é alta costura? É artesanal, né? Então tem toda aquela equipe que vai colocando, montando, tem as bordadeiras, tem todo aquele pessoal trabalhando. Então, gente, não faria sentido, né, a gente não pensar, achar que isso é totalmente incongruente, é o oposto, a alta costura com o crochê, o artesanal. Não, gente. A gente nada mais faz do que eles fazem, artesanal. E é por isso que a gente precisa dar valor para o que faz, né? Porque nós sim, nós, mais até que eles, porque muita coisa ali ficou em xeque nesses últimos tempos, né? Que as grandes marcas usariam mão de obra de outros países, né? Para fazer as suas bolsas, que nada mais era do que, né? Enfim, né? Um jogo de comércio, de exclusividade disfarçada de mão de obra escrava. Nós não fazemos isso, né, pessoal? Nós fazemos as nossas bolsas. Então, as nossas bolsas são genuinamente artesanais, criativas, e a gente pode sim se inspirar, mas vamos, de repente, não imitar muito, né? Se a gente for fazer uma bolsa de tassel, a gente não precisa fazer igual a da Sheila Hicks, até em respeito pelo, mas a gente pode se inspirar. Nós podemos criar uma bolsinha, quem sabe, de festa, toda em tasséis, com um fio brilhoso, né, reluzente, né, que tem a cara dos eventos mais formais, enfim, mas, né, que chamam um pouquinho mais de brilho, ostentação, luxo. Então é isso, gente. Então vamos nos inspirar e vamos criar as nossas peças. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Num próximo vídeo eu também vou falar um pouquinho mais também sobre as nossas bolsas do verão, né, tem uns tamanhos ali bem grandes, também coisas que eu já venho fazendo aqui, já fiz, né, já estou ali na 4ª bolsa,
E assim, eu estou apaixonada pelo modelo também, então também é dentro de uma tendência que eu já percebi, meio porque no verão, né, a gente tem essa característica também das bolsas maiores e depois nas estações um pouquinho mais fechadas, as bolsas acabam por si só diminuindo um pouco. Então é isso, pessoal. Como eu sempre digo, se eu lembrar de alguma coisa, eu vou colocar ali na descrição do vídeo. E eu te peço que você, se você assiste meus vídeos e ainda não se inscreveu, às vezes a gente realmente não se dá conta. Então, se inscreve, curte, comenta. Deixa aí nos comentários, né, o que você gostou dessas ideias que eu trouxe. Gente, é muito importante para quem cria conteúdo que haja interação, que vocês comentem, né? Seja o que for a respeito, né, se vocês gostaram, mesmo se vocês não usariam, o que vocês não jamais usariam disso que eu falei? Franjas, vocês não têm o estilo bow de repente, ou amam o estilo bow, o que vocês adaptariam? Então, gente, deixem o seu comentário, eu vou adorar saber, eu procuro responder todo mundo, mas é isso, pessoal, então curte, comenta, compartilha, se inscreve, ative o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo.